Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgViri, videoaulas de programação. Nós estamos na série do Guia de Programação C# da Microsoft, página 1376, versão em inglês, tem versão em português também, o link está disponível aí na descrição do vídeo. Nessa aula a gente vai ver um exemplo sobre classes, que a gente está em uma playlist aí sobre conceitos, relacionados com classes. Então, nessa aula a gente vai aplicar na prática aqui vários conceitos que a gente viu aí nessas aulas sobre classes. Então, vai ser uma oportunidade da gente aplicar o que a gente viu na teoria. A gente vai ver aqui na prática como criar e utilizar uma classe. Esse exemplo, ele fala aqui, Esse exemplo define uma classe pública que contém uma property auto-implementada, um método e um método especial chamado um construtor. Aí, para mais informações, depois a gente vai ver mais aprofundadamente sobre cada um desses tópicos. E aqui, depois de criar a classe, a gente define as instâncias dessa classe, A gente instancia elas com a palavra-chave new, beleza? Então, vamos abrir aqui o Visual Studio, criar um novo projeto. Pode ser um console para esse exemplo. Exemplo de classe. Exemplo classe. Aqui a gente está no Visual Studio. Aqui já tem a classe Program, Eu vou adicionar uma classe aqui. Add class. E aqui em Add class a gente vai colocar person, Que é o nome da classe que eles definiram aqui, person. Devido a ser muito corrido aqui, eu vou só copiar o código, mas é ideal que você que está aprendendo digite linha por linha para aprender aí o máximo possível com a prática. Eu vou copiar aqui o código, colar e comentar sobre cada parte do código. Em primeiro lugar, public class person. Então aqui defini uma classe pública chamada person. E aqui entre chaves tem os componentes, ou os membros dessa classe. O primeiro membro aqui é um construtor, que não toma nenhum argumento. Então, uma forma de se criar um objeto ou uma instância dessa classe com a palavra-chave new. Então, a gente pode dizer new person. Ele vai criar uma instância dessa classe para a gente. Aqui ele está dizendo que já vai atribuir o valor de unknown, quer dizer, desconhecido, para o nome da pessoa. Então, quando se criar uma instância dessa classe sem passar parâmetro para o construtor, ele vai definir o nome dessa pessoa como desconhecido. Até mudar aqui para desconhecido. Aí aqui já tem um outro construtor que ele já recebe um parâmetro, aceita um parâmetro, que é o nome da pessoa. Então aqui você pode digitar lá new person e passar como parâmetro o seu nome para ela. Por exemplo, eu posso passar o meu nome, new person Ulisses Alves. Então vai criar aí um objeto de pessoa, uma instância de pessoa com um nome que a gente pode informar. Como programador, cliente aí, nós podemos utilizar em nosso código cliente, desse código aqui, dessa classe, a gente pode utilizar, informar um nome para essa pessoa. Aqui está definida a classe, a property name, ela é somente leitura, só tem o get, então a única forma que a gente tem de setar essa property é no construtor mesmo. Fora do construtor, a gente não vai conseguir criar uma instância, ou melhor, fora do construtor a gente não vai conseguir definir o nome dessa property, visto que é somente leitura. Somente leitura porque só tem get. Se tivesse um set aqui, ela seria leitura escrita. Depois a gente aprende mais sobre properties. Então essa é uma property somente leitura, o nome da pessoa, E aqui ele sobrescreve um método da classe base system.object, visto que toda classe herda de system.object indiretamente, se não tiver se não informar nenhuma outra classe aqui, então quer dizer que ela herda de system.object. A gente viu a herança na última aula lá. Então aqui o toString
retorna o próprio nome dessa classe, ou melhor, dessa pessoa. Então, tanto o toString quanto o name vai retornar a mesma coisa, né? Vai retornar o nome da pessoa. Então, agora que a gente definiu a pessoa, a gente vai pegar aqui o código do nosso programa mesmo, que vai consumir essa classe pessoa aí. Então, a gente aqui tem diferentes ocasiões nas quais ele cria, né, uma instância de pessoa. Aqui no início ele chama o construtor padrão, né, que não toma nenhum argumento. Var person1, quer dizer, a primeira pessoa aqui vai ser new person. Como é new person, a gente já sabe que o nome dela vai ser desconhecido, né? Porque aqui não informou nenhum parâmetro aqui. A gente poderia informar um nome, mas não informamos, então esse construtor aqui vai setar o nome dela como desconhecido. Se a gente executar aqui, eu coloquei um breakpoint para que ele só chegue até aqui. Vamos rodar. O F5, né? Parou aqui. Olha lá, ele escreveu desconhecido. Quer dizer, o nome dessa primeira pessoa é desconhecido, visto que não foi informado no parâmetro. Certo? Agora aqui nesse segundo caso, eu posso apertar F10 aqui que o código vai andando, né? A gente vai depurando ou debugando. Nesse segundo caso, criou uma pessoa. Parar aqui. Criou uma nova pessoa, pessoa 2, só que aqui informou um nome, Sarah Jones. Quer dizer que esse objeto pessoa 2 aqui, person 2, vai ter o nome de Sarah Jones. Então, quando imprimir console.writeLine person2.name, vai ser o nome da pessoa 2, que vai ser Sarah Jones. Vamos rodar. Desconhecido, Sarah Jones. Então o código veio até aqui, então a gente tem uma pessoa person 1, o nome dela é desconhecido, né? E aqui a pessoa 2 informou um nome que é Sarah Jones. Se a gente olhar aqui, debugando, nome, Sarah Jones. Beleza? E agora aqui no terceiro caso, ele vai dar um console.writeLine person2, ou seja, ele vai chamar aqui implicitamente o método writeLine, ou melhor, o método toString, né? Do nosso objeto pessoa, visto que aqui aceita uma string, né, esse writeLine aqui, quando a gente passa um objeto, ele obtém a versão de texto desse objeto. Para isso ele chama o método toString. A gente vê aqui, ele vai passar lá dentro. Depois eu explico para vocês como que se depura, né, aplicações. Então vamos lá. Ele informou desconhecido, que foi o nome do primeiro objeto aqui, da primeira pessoa. Depois ele informou Sarah Jones, que foi o nome da segunda pessoa aqui, person2.name. E aqui ele deu um writeLine em person2, vai informar o nome da segunda pessoa também. Por isso que ficou Sarah Jones. Aí você poderia criar aí person, eu, né, igual a new person. Você pode informar seu nome. Aí você informa console.writeLine. Você poderia digitar aí meu nome é. E aí você passa aí eu.nome. Name, né? Tá em inglês esse código. Então, se eu rodar aqui esse código, sem depurar mesmo, só para ficar mais rápido. Meu nome é Ulisses Alves. Beleza? Então, writeLine aqui, né, para não ficar tão colado uma linha com a outra, fica melhor. Meu nome é Ulisses Alves. Beleza? Então é isso. Nessa aula a gente viu aí como criar uma classe. E agora eu mudei aqui para português agora, mas pessoa, né, person1, pessoa.nome,
A gente viu aí como criar uma classe, como definir uma classe, como utilizar os membros dessa classe. A gente também viu como utilizar construtores, diferentes construtores, né, por meio de parâmetros. Alguns construtores têm alguns parâmetros e outros não têm. E a gente viu como utilizar properties também, como setar essas properties, né, no construtor, e como utilizar essas properties no código. E até mesmo como obter a representação de texto de uma classe, de uma instância, né, de um objeto, por meio do método toString, definido na classe base system.object. Então é isso para essa aula. Obrigado por assistir o vídeo. Peço que dê um like aí no vídeo para nos ajudar. Deixe seu comentário dizendo o que achou, se tiver dúvida, ou quiser comentar qualquer coisa aí. E se inscreva no canal para continuar assistindo essa série aí do Guia de Programação C# com a gente. Compartilhe com seus amigos que têm interesse em programação de computadores também, principalmente com a linguagem C#. Obrigado, abraços, até o próximo vídeo.